Mais difícil. É legal, cara, é bem legal. E assim, a bateria em si, ela tem algumas peculiaridades que muitas pessoas não sabem. A bateria é o quê? São tambores, tá certo? Sim. A caixa é um tambor, o tom número 1 é um tambor, o tom número 2 é um tambor, o bumbo é um tambor maior de 22, geralmente 22/16 ou 22/18, e tem o surdo com 16 polegadas. Esse é o padrãozinho da bateria, né? Aí tem o chimbal, hi-hat, crash, ride, Só que acontece, nas minhas aulas ou no meu workshop eu falo sobre a história da bateria no mundo natural e no mundo espiritual. Como funciona? Porque existe isso. Ah, mas como assim, Betinho? Você é louco no mundo espiritual? Sim. Lá na Bíblia, em Ezequiel 28:13, conta quando foi criado os tambores. Alguém aqui tem alguma noção disso, não? Cara, antes da nossa entrevista começar, eu tava comentando com você que eu assisto bastante vídeos dessas, Sim. muitos cortes, principalmente também de cunho religioso. E eu tava assistindo um corte de um podcast evangélico uma vez, um cara, ele foi estudar na África. Sim. É esse mesmo, é Ezequiel 28:13. E ele tava falando do perigo que é a batida do funk, né? A batida do funk, ele tava comentando nesse corte. Ele foi estudar lá na África e o pessoal de lá da África perguntou qual que é o ritmo hoje que faz bastante sucesso lá no Brasil e tal. Aí ele tocou o funk, né? Meu, para. Se você ficar tocando isso aqui tanto tempo, vai invocar uns espíritos que vai entrar na mulherada e a mulherada vai ficar... Espírito da sensualidade. Você acredita, Existe. Na verdade, Ezequiel 28:13, para você que tá em casa, você que não sabe, depois você pega a Bíblia e vai no Google e coloca ali Ezequiel 28:13. Você lê até quase o final, ali você vai entender que ali tá se descrevendo quando Deus criou uma criatura no céu. Tá? Deus criou uma criatura, essa criatura ela era diferente, ela tinha ouro, sardônia, tudo que era de precioso aqui no peitoral, assim como os sacerdotes de Israel têm as pedras no peitoral, essa criatura foi criada com essas pedras. E dentro dessa criatura foi criada tambores e pífaros. Então o que acontece? Quando essa criatura andava, ela emitia sons. Ela era diferente. Então você imagina, nós sabemos o que Deus criou lá no céu. Ele criou anjos, ele criou arcanjos, né? Ele criou querubins. E cada um tinha uma hierarquia ali dentro. Cada um tinha até onde ele podia ir, algumas responsabilidades e alguns poderes diferentes também. Eles tinham um gerenciava, o cuidava, né? E essa criatura que Deus criou, ela foi criada com esses tambores. Para quê? Porque esses tambores eles tinham conexão. Eles faziam conexão. Então assim, quando ele tocava, é como se você... Foi o que você falou. Sabe quando você fala assim, nossa, deu uma... Arrepiou aqui, deu alguma coisa diferente? Então os tambores, ele tem esse poder de conexão. E lá no Ezequiel 28:13, quando fala sobre os tambores, fica bem claro que quando Deus criou essa criatura com os tambores dentro, tinha alguma coisa a mais de diferente. Você já sabe quem é essa criatura, né? Lúcifer. Então, por que a bateria não entrava na igreja até os anos 70? Porque ela foi criada dentro de um anjo de luz que foi expulso dos céus. Mas quando ele foi expulso, ele veio para onde? Para a terra. Para cá, para a terra. Por que os tambores sempre tiveram muita importância aqui no nosso mundo natural? Um exemplo, se você pegar aí, nós vamos pra música, aí nós vamos pro que você falou. Se a gente for pra música, a música ela é um instrumento de conexão, ela te faz voltar no tempo. Se colocar a música dos anos 70 aqui, você vai lembrar e falar, caramba, mano, eu tinha 5, 10 anos, eu lembro dessa música aí. Eu lembro indo pra escola, eu lembro da namoradinha lá, caramba, essa aí, nossa, essa aí eu lembrei não sei do que, porque a música ela tem esse poder de conexão, mas não é à toa, tá? É tudo espiritual também, existe um fundo espiritual. E aí, se eu for pro lado mais espiritual da coisa, você vai falar assim, Betinho, mas fala sobre os tambores no mundo espiritual. É simples. Simboliza pra a guerra, quem, né? Nas guerras, os tambores sempre foram na frente das guerras. E se a gente for falar sobre religiões, eu abro no meu curso cada religião. Então eu vou lá no xamanismo, na bruxaria, no candomblé, na umbanda. Todas essas religiões usam tambor como base de conexão. Só a igreja evangélica que não usava. Se você for lá no candomblé, na umbanda, todos os cultos na conexão, quem faz não é o Pai de Santo, é o Ogã,
que toca tambor. Então, cada batida é uma conexão com uma entidade, tá? Então, o que acontece? Aí na igreja o batera, ele acha o quê? Tirou a música, tá tudo certo. Só que cadê a conexão que o instrumento fornece pro cara? Ele não sabe. Então eu fui me aprofundar e estudar essa questão dos tambores, por quê? Porque não é só uma questão de tocar a música direitinho, nossa, da hora, o cara tocou o bumbo, mas e a conexão? Não é minha responsabilidade? Então, cara, eu como batera, eu preciso não só entender, eu estudei, eu fiz conservatório Souza Lima, lá nos anos 90 também, me aperfeiçoei, cara, fiz muita coisa. Mas tudo isso, sem eu conhecer a questão do instrumento para conexão, não valeria de nada para o que eu faço hoje dentro da banda. Que é o quê? Trazer as pessoas para próximo da gente através da música, para trazer para eles a palavra de Deus, a cura, a libertação. Betinho, como assim cura e libertação? Cara, a música tem esse poder. Tanto que ela foi criada dentro de um anjo que foi expulso, que virou um grande opositor depois dos céus, apesar de que o Lúcifer, né, o que a gente chama de diabo significa opressor, tá, gente? Diabo não é nome. O Lúcifer também não, porque na verdade a Bíblia não fala em nenhum momento o nome de Lúcifer na Bíblia. É que são anjos de luz, então a gente chama de Lúcifer. Ou diabo, que significa opressor em hebraico, né? Então, na verdade, o opressor, um anjo opressor, vamos falar assim, né, que foi expulso dos céus, quando ele veio pra cá, ele fez a bagunça toda, cara. E como ele tinha o que dentro dele? Tambores. Ele usou o que ele conhece muito. Então, por quê? No funk, o que predomina é o quê? É a batida. Bomba e caixa. No carnaval, o que predomina? Tambores, atabaque. Certo? No xamanismo, tambor. No candomblé, na umbanda, é só o pai de santo ele só troca ideia. Quem chama as batidas é o Ogã. Então, na verdade, existe algo muito especial nos tambores. Então, eu vou trazer para na bateria. Só que o batera da igreja muitas vezes não sabe. Talvez 99% não saiba. Então, eu levo esse workshop, eu falo sobre isso, e aí eu trago essa realidade pro músico da igreja, pro batera, e falo assim, meu mano, a responsabilidade é tua. Pega que é tua essa responsabilidade e faz essa conexão. Então, quando eu entro numa igreja para tocar num evento, a primeira coisa, Deus, eu tô ligado, eu vou fazer as conexões aqui, então me ajuda a fazer essa conexão e que eu possa entender e enxergar onde os pontos espirituais, porque existem entidades, existem espíritos malignos, opressores, e muitas vezes as pessoas estão vivendo, cara, uma vida toda sendo oprimida, espiritualmente falando. Então, quando eu identifico, é batata. O juízo final é como se você lembra do Super Gêmeos, ativar. Quando a gente se encontra, eu olho pros caras e falo, mano, hoje vai acontecer alguma coisa. Hoje, no mundo espiritual, Deus vai fazer alguma coisa e acontece, cara.